Meu nome é Ricardo Agreste da Silva. Há algum tempo já as pessoas não usam o da Silva, porque no Brasil, ser da Silva não significa grande coisa, né? Se bem que assim, a gente já teve presidente que foi da Silva, piloto de Fórmula 1 que era da Silva, mas já há alguns anos o pessoal sempre me apresenta como Ricardo Agreste, Ricardo Agreste, Ricardo Agreste foi ficando, e o meu pai, que é da Silva, até hoje não me perdoa por isso, né? Mas eu estou... esse ano eu completei 20 anos na cidade de Campinas. Antes da cidade de Campinas, eu comecei o meu ministério pastoral na cidade de São Paulo, no bairro de Pirituba, uma igreja pequena ali, presbiteriana, Igreja Presbiteriana de Pirituba. Comecei o meu ministério ali em 87. Fiquei com aquela igreja numa relação de aproximadamente 10 anos, porque antes eu trabalhava como seminarista, depois fiquei mais 8 anos como pastor, e ali eu vivi assim, o início da minha vida ministerial, e participei de um processo de revitalização ali, que foi muito encantador, muito encantador. E aprendi muito com aquela igreja, né? E diante de tudo que aconteceu naquele canto da cidade de São Paulo, surgiu a oportunidade, na época, ele já faleceu hoje, o Dr. Roger Greenway, que era um missiólogo urbano, que visitou São Paulo numa época. Ele me convidou para estudar com ele e escrever uma tese sobre o que a gente estava fazendo na cidade de São Paulo. Então eu fui em 95 para os Estados Unidos, fiquei lá até 97, fiz o meu mestrado lá, escrevi minha tese, e quando eu estava concluindo, eu fui convidado para voltar para o Brasil para ser professor do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Aí foi a minha história se conectou a Campinas. Eu nunca planejei isso, mas eu fui parar lá. Eu, apesar do meu mestrado, apesar de eu conhecer muita gente do meio acadêmico, que está sempre dando uma aulinha aqui, outra aulinha acolá, eu não sou um acadêmico, meu coração não é, meu coração é pastoral. Então, quando eu era professor no seminário, eu comecei a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas na cidade de Campinas, um grupo com umas 12 pessoas, e depois de alguns anos aquele grupo foi crescendo, principalmente com pessoas que nunca haviam pisado numa igreja evangélica. E nós chegamos no final de 2000, numa casa com mais de 100 pessoas que nunca tinham pisado numa igreja evangélica. E aí o nosso desafio foi enviar essas pessoas para as atuais igrejas. Eles não vão, então nós precisamos de uma igreja que fale a língua dessas pessoas. A gente precisa de uma igreja que faça sentido para essas pessoas. Foi quando a gente começou, em março de 2001, o projeto da Chácara Primavera. O projeto da Chácara Primavera, assim, sendo muito honesto com vocês, nunca foi, nós nunca sonhamos em que a Chácara se tornasse uma grande igreja, nem muito menos líder de um movimento de plantação de igrejas. A única coisa que eu pensava, primeiro, eu não sabia se eu ia ter competência para plantar uma igreja. Eu nunca me achei um evangelista. E eu não sou um evangelista convencional, né? Então, assim, eu tinha o maior medo de fracassar. Eu imaginava, a gente vai começar essa igreja e a gente vai passar aqui 2, 3 anos e não vai passar de 50 pessoas e eu vou passar vergonha diante dos meus amigos. Mas aí a coisa começou a acontecer, começamos a igreja com 40 pessoas, daqueles 100 que estudavam a Bíblia com a gente, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. 3 anos depois nós nos organizamos como igreja, e um ponto importante
para você compreender o que aconteceu depois. Quando a nossa igreja o projeto da nossa igreja foi iniciado, uma igreja norte-americana chamada Redeemer, que ninguém nunca tinha ouvido falar aqui, hoje todo mundo conhece o pastor Tim Keller, eles ficaram sabendo através de um amigo que nós iríamos fazer em Campinas. Esse amigo me conhecia, e um dia eu recebo um contato da Redeemer dizendo: nós estamos sabendo que você vai plantar uma igreja em Campinas e nós gostaríamos de ser parceiros de vocês. E aí a gente procurou saber o que significaria aquela parceria. E, basicamente, o que nos foi dito depois de muitas conversas foi: olha, nós não temos a mínima intenção que você plante uma Redeemer no Brasil. Nós queremos apoiar gente que vai plantar igrejas centradas no Evangelho. Então, você tem que ser um cara centrado no Evangelho. E, quando você se tornar autossuficiente, ou seja, a sua igreja for organizada, você vai se comprometer com a gente a pegar essa porção de dinheiro que nós estamos ajudando você, e você vai plantar uma outra igreja com essa porção de dinheiro. Então, a Chácara Primavera, o projeto dela custou, durante 3 anos, R$300 mil, R$308 mil mais ou menos. Durante 3 anos, dava mais ou menos R$100 mil por ano, dava mais ou menos R$9 mil por ano. Era o que custou, 9 mil por mês. O que custou a Chácara Primavera. A Redeemer entrou com 1/3 desse valor, cerca de R$100 mil durante 3 anos. Quando nós fomos nos organizar como igreja, eu não sei qual que é a sua denominação, a minha é presbiteriana, então o presbitério se reúne, faz eleição dos oficiais, tal e coisa assim. No domingo anterior, nós separamos 40 pessoas da nossa comunidade que moravam na cidade de Vinhedo, e nós decidimos plantar uma igreja na cidade de Vinhedo. Então, uma semana antes da gente se organizar, a gente engravidou e teve uma filha. Começamos o projeto de Vinhedo. Com Vinhedo, nós fizemos a mesma coisa. Nós vamos investir 30%, 1/3 do valor do projeto. E quando vocês se organizarem, vocês têm um compromisso. Vocês vão pegar esse dinheiro e vão investir em outra igreja. E assim, Vinhedo se organizou 4 anos depois e começou a igreja de Indaiá, em Indaiatuba, comunidade de Indaiá. E assim a coisa começou a proliferar. Desde 2004, quando nós iniciamos o nosso primeiro projeto de plantação de igrejas, são 12 anos, nesses últimos 12 anos nós temos estado envolvidos em 47 projetos de plantação de novas igrejas. Dessas 47 igrejas, 60% delas já são igrejas autossuficientes, organizadas. Cerca de 1/3 das igrejas que nós iniciamos já possuem filhas, então nós já somos avós ou avós de outras igrejas. Aí, em 2004, o Tim Keller veio falar no Brasil, num encontro da CEPAL. E quando o Tim Keller estava no encontro da CEPAL, a CEPAL me convidou para apresentar o Tim Keller. Então eu sentei do lado dele para apresentá-lo e aproveitei aqueles 2 minutos de flash da eternidade, né, para dizer: Tim, tem um grupo de pastores que gostaria muito de ter um tempo com você. Você teria 1 hora, 1h30 para conversar com esses pastores? E ele falou: claro, que horas que você quer? Isso porque os assessores dele não estavam por perto, depois eles ficaram bravos comigo, né? Mas assim, eu consegui cavar 1h30 da agenda do Tim Keller. Nós nos encontramos nesse hotel aqui, onde hoje é o restaurante, durante 1h30 com ele.
E saímos de lá decididos a uma coisa. Nós precisamos começar a fomentar a plantação de novas igrejas no Brasil. E eu e outros 2 amigos começamos a fazer com o nosso próprio bolso viagens em que a gente planejava assim, vamos fazer um fórum em Campinas, na minha cidade, aí a gente viaja de carro para São Paulo e faz um fórum em São Paulo no dia seguinte, aí a gente de avião para o Rio de Janeiro, que os outros 2 eram do Rio, vamos fazer um fórum de plantação no Rio de Janeiro, aí vocês ficam por lá e eu volto para São Paulo, pego o carro, venho para Campinas. Durante uns 2, 3 anos, a gente foi viajando assim, com dinheiro do bolso da gente, e assim nasceu o que hoje é conhecido como CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Quando nós iniciamos esses encontros em algumas cidades, fomentando a ideia da plantação de novas igrejas, começaram a surgir igrejas e pastores querendo plantar igrejas. E aí foi quando a gente gastou um bom tempo, 2 anos, preparando o que a gente chama da avaliação para plantadores de igreja. O americano conhece como assessment, né? Então, nós percebemos que alguns movimentos nos Estados Unidos que eram bem intuitivos. O cara quer plantar a igreja, vamos dar dinheiro para ele. A irmãzinha quer plantar a igreja, aleluia, vamos mandar ela para o campo. O que acontecia? De cada 10 projetos de plantação, 9 falhavam. 9 falhavam. Uma denominação criou um processo de avaliação para identificar se a pessoa que quer plantar uma igreja tem o perfil para plantar. Porque uma pessoa pode ser um excelente pastor, ter dons na área do aconselhamento, ter dons na área do cuidado de outros, mas o plantador, ele precisa ser uma espécie de missionário urbano. Ele precisa ser meio empreendedor, ele precisa ser meio assim, ele tem que invadir, fazer contatos, ser relacional, pregar bem. Tem uma série de coisas que um plantador precisa ser. Então nós criamos esse processo de avaliação que envolve o plantador e o cônjuge e começamos a trabalhar com isso. Criamos também um treinamento online para plantadores de igreja, uma vez que no nosso país tem gente que está em Manaus, Recife, São Luís, Porto Alegre, não dá para você ter todo mundo na mesma sala. Então, o treinamento online, a avaliação presencial. Começamos a fazer conferências relacionadas a plantadores de igreja. Começamos a primeira, de maneira muito casual, em Campinas, com 70 pessoas. No ano seguinte, 240, no ano seguinte, 380, foi crescendo. Agora, no último mês de agosto, nós tivemos a nossa 10ª conferência com 1.500 pastores, plantadores e líderes. Então, hoje a gente é parte desse movimento. Eu falei, a minha igreja esteve envolvida nos últimos 12 anos na plantação de 47 novas igrejas. Mas dentro do movimento nós temos inúmeras outras igrejas que estão plantando igrejas de diferentes denominações, não só presbiterianas. Nós temos um movimento de plantação de igreja hoje muito interessante entre os luteranos. A gente tem aqui o presidente da igreja missionária. Cadê? Aqui, a igreja missionária está iniciando processos de plantação de igreja presbiteriana renovada, igreja aliança cristã missionária. Então é muito bonito ver o que está acontecendo, está pipocando para tudo quanto é lado. Só deixando bem claro para vocês, por que eu estou contando essa história? Para assim, deixar bem claro que em 2001, quando a gente iniciou a plantação da Chácara Primavera, não existia qualquer intenção de se ter uma igreja com mais de 100 pessoas e um tremendo frio na barriga
de achar que não ia dar conta disso. Tudo que aconteceu depois é parte da agenda de Deus, não é parte da minha agenda. Tá? Então, dito isso, eu quero dizer para vocês, existem hoje 5 tipos de igreja. Primeiro, igrejas que estão morrendo. Igrejas que já morreram na Europa, igrejas que estão morrendo nos Estados Unidos. Algumas estatísticas apontam para o fato de que semanalmente saem mais pessoas de igrejas nos Estados Unidos do que entram nos Estados Unidos. E a gente está vivendo um mundo global, onde tudo o que aconteceu na Europa e levou 100 anos para acontecer, e aí aconteceu nos Estados Unidos e levou 50 anos para acontecer, no Brasil está levando 10 anos para acontecer. Então, é ilusão sua achar que essa tendência ao esvaziamento das igrejas, e especialmente das igrejas históricas, está muito longe da gente. Eu não creio. Existem igrejas que estão sobrevivendo. Por quê? A mera manutenção, é uma cultura familiar. Pessoas estão ali há 50 anos. Se você falar que não vai ter culto no domingo, a pessoa não sabe o que vai fazer no domingo, porque há 50 anos ela vai no culto. Ela vai entrar em depressão, porque simplesmente ela não sabe o que fazer de domingo se não tiver culto. Existem igrejas que estão crescendo. A pergunta é como? Eu diria, existem igrejas que estão crescendo através do crescimento biológico, os casais estão fazendo filhos, e muita gente por transferência. Muita gente. Eu não sei na sua cidade, mas algumas das cidades que eu conheço bem, é assim, é fatal, o bando de gente que de tempos em tempos se move para a igreja da moda. Então não é uma questão de um crescimento efetivo, é uma migração de crente consumidor. Um quarto tipo de igreja é igrejas que estão crescendo, mas através da plantação de novas igrejas. Visando o Mike Gorin estava tentando fazer uma distinção para a gente hoje, né, sobre o que é parceria entre igrejas e o que é missão. E eu diria assim, no contexto urbano, plantar igrejas para alcançar não cristãos é missão. Plantar igreja para acolher crente insatisfeito, isso é mercado evangélico, alimentar consumidores. Né? Então, eu estou falando aqui de igrejas que estão plantando igrejas para alcançar grupos não alcançados na cidade. Deixa eu voltar com vocês no último semestre de 2000, do ano 2000, antes da gente começar o projeto da Chácara Primavera. Eu tinha um grupo de 5 casais em torno de uma mesa, e nós gastamos 2 a 3 meses respondendo 2 perguntas, com muita oração. Primeira pergunta: se Deus deseja uma nova igreja nessa cidade, quem Ele está querendo alcançar? E por detrás dessa pergunta, se Deus deseja uma nova igreja nessa cidade, quem Ele está querendo alcançar? Por detrás dessa pergunta existe um pressuposto. Não precisa de igreja para alcançar crentes de outras igrejas. E nem precisa de igreja para alcançar pessoas que igrejas da cidade já estão alcançando. Então, se Deus quer uma nova igreja na cidade, é que existe um determinado grupo na cidade que ainda não foi alcançado, que as igrejas existentes não estão conseguindo falar com eles. E foi nesse viés que nasce a Chácara Primavera em Campinas. Segunda pergunta: uma vez definido
quem é que Deus quer alcançar? A pergunta é: como vai ser a igreja que vai alcançar esse tipo de gente? Porque, se a gente for conversar aqui sobre plantação de igreja, eu tenho assim, uma fórmula infalível para você plantar uma igreja rapidinho. Crie a igreja dos sonhos dos crentes insatisfeitos. Eles querem louvorzão? Dá louvorzão. Eles querem um pregador que durante meia hora eles dão risada e meia hora eles choram? Seja esse cara. Meia hora você faz o povo dar risada, meia hora você faz o povo chorar. Você enche a igreja e viabiliza a igreja. Mas a questão é, se Deus mandou você alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas pelas igrejas existentes, como vai ser essa igreja? Então, lá no início da nossa comunidade, nós fizemos algumas opções. Primeiro, o povo que Deus quer que a gente alcance, eles são altamente avessos à igreja. Então, duas coisas que nós não vamos fazer. Nós não vamos ter templo e nós não vamos nos chamar igreja. Então, a gente alugou um salão de festa e nos autodenominamos uma comunidade. Uma comunidade. Segunda coisa, as pessoas que Deus mandou a gente alcançar, a aversão deles por igreja está grandemente baseada no fator dinheiro. Eles acham que tudo quanto é pastor e missionário são salafrários, sem vergonhas, que ficam manipulando o povo para fazer a vida. Nós decidimos que nós nunca teríamos arrecadação pública de ofertas e dízimos. Em 16 anos, nós nunca tivemos arrecadação de dinheiro. Nunca. E não falamos de dinheiro nos nossos encontros. A cada 3 meses, nós prestamos conta às pessoas do que entrou, do que saiu, dentro do nosso orçamento, quanta gente alcançou, quanta gente não alcançou. Só isso. Agradecemos as pessoas que contribuem e desafiamos aqueles que ainda não contribuem a pensarem na possibilidade. Ponto final, a cada 3 meses. Outra coisa. Conversando com pessoas não cristãs, que eram o nosso alvo de evangelização, eu me dei conta do seguinte: o momento mais aterrorizante para essas pessoas, quando elas visitam uma igreja evangélica, é o momento do louvor. O momento que os crentes mais gostam é o momento que bota mais medo no não crente. Por quê? Simples. Se coloca nos pés deles. Se coloca na situação deles. Eles entram num lugar que eles não conhecem ninguém, eles nunca viram ninguém, estão se sentindo altamente constrangidos. Aí um rapazinho ou uma menininha pega a palavra e fala assim: e aí, irmãos, vamos louvar a Deus, vamos, todo mundo em pé, vamos lá, todo mundo em pé. E aí ele vai ter que ficar 40, 50 minutos em pé. Você já parou para pensar o que significa você ficar 40, 50 minutos em pé num lugar onde todo mundo está cantando, mas você não sabe as músicas? 40, 50 minutos você em pé, sem fazer nada. E pior, você não sabe a letra, você não sabe a melodia, aí quem está dirigindo inventa que você tem que fazer a coreografia. E fala: mão direita para cima, mão esquerda, pulinho para a esquerda, pulinho para a direita. Quer ver a situação ficar pior? Aí fala assim: agora olha para quem está do seu lado e diz: eu te amo. O cara está visitando a igreja pela primeira vez.
Sabe o que a gente consegue com isso? Existe uma virtude nisso. A gente consegue fazer o cara que nunca orou na vida orar. Ele diz: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que eu nunca mais volto aqui. Então, nós fizemos uma opção por um estilo litúrgico que não é nem o que os conservadores gostam, nem o que o pessoal da pop music gospel gosta, mas nós fizemos uma opção por um estilo litúrgico que faça com que as pessoas que Deus nos mandou alcançar, elas se sintam bem. Deixa eu abrir um parênteses aí para os mais entendidos. Eu não estou falando de seeker sensitive service, ok? Eu não estou falando disso. Seeker sensitive service é a denominação de uma ênfase que a Willow Creek começou a dar nos anos 80, na qual era o culto para os não crentes. Não é isso que a gente faz. Eu prefiro denominar o que a gente faz como adoração inclusiva. A base bíblica para isso são os salmos. Porque quando Israel está adorando a Deus, os povos de toda a terra são convidados para adorar junto. Então eu quero ter um estilo de adoração em que o não crente chegue, ele tenha perfeita consciência de que está se adorando a Deus, o Deus Criador. Mas ele se sinta à vontade, ele se sinta confortável. Ele se sinta confortável para participar ou talvez só observar. Ele é bem-vindo. E não existe nada de estranho nisso. Então, eu não sei por que eu caí nesse negócio, mas eu estou falando de igrejas que plantam igrejas pensando nos de fora. E não estamos falando aqui de igrejas que nascem porque tem um bando de crente insatisfeito, que está querendo uma igreja à sua própria imagem e semelhança. Esse tipo de igreja se torna um estorvo depois de alguns anos. E o plantador, que estava feliz da vida porque tinha um bando de gente que saiu de uma igreja para ir atrás dele, vai se tornar o crucificado depois de alguns anos. Tá? Agora, mais do que isso, hoje, a gente está falando de igrejas que plantam igrejas que plantam igrejas. Porque o ciclo, se você quer denominar, e eu vou usar esse termo com muito cuidado, um ciclo de sucesso na plantação não se encerra quando você planta uma igreja autossuficiente. Mas quando essa igreja autossuficiente se reproduz. Eu tenho 2 netos. A minha filha mais velha, casada, com um pastor e músico, Paulo Nazaré. Tem 2 filhos. O meu filho, o segundo filho, casou agora em janeiro. E a minha caçula, a Lígia, não está mais em casa, ela estuda na USP em São Paulo. Então, não tem mais filho em casa. E isso sinaliza uma coisa para mim. Deu certo. Deu certo. Numa família, se os filhos não saem, toma cuidado. Alguma coisa deu errado. Nós criamos filhos para eles saírem. Quando eles saem, e principalmente quando eles saem, se casam e têm filhos, você tem a perfeita sensação, deu certo. Quando você planta uma comunidade local, que se torna ensimesmada e não vai para lugar nenhum, não deu certo. Mas quando você planta uma comunidade local que se multiplica,
deu certo. A redescoberta da missionalidade da igreja traz consigo, naturalmente, a plantação de novas igrejas. Então, quando uma igreja local redescobre ou descobre que a única razão de ser dela, igreja local na história, é a missão, a consequência direta disso é a plantação de novas igrejas. Por quê? Deixa eu te dar 5 razões. Primeiro, a plantação de novas igrejas ocupa lugar central na estratégia bíblica da missão, como nos é apresentada em Atos dos Apóstolos. E o Mike Gorin hoje discorreu sobre Atos dos Apóstolos, mostrando como Atos faz parte da história redentora de Deus no todo. E a questão é, quando você lê Atos dos Apóstolos, o que acontece nas cidades nas quais Paulo anuncia o Evangelho, uma comunidade local nasce. O foco principal da missão é plantar igrejas. Se a sua agência missionária tem investido um monte de dinheiro nos últimos anos em algo chamado missões, mas o resultado não tem sido a plantação de novas igrejas, tem alguma coisa de errado. Porque plantar igrejas está no cerne da estratégia bíblica de Atos dos Apóstolos. Ainda, representa a forma mais eficiente de conciliarmos os fatores integridade e flexibilidade na missão. E aí, eu sei que alguns de vocês vieram aqui não para ouvir sobre plantação, mas sobre revitalização. Tenha um pouquinho de paciência, mas deixa eu dar uma pitada aqui para você da revitalização. Vamos imaginar que uma igreja centenária, numa cidade, já teve o seu ápice, a região dela já foi assim, uma região muito bem sucedida na cidade, e ela tinha um coral de 400 vozes, e todo mundo gostava, mas passou esse tempo, a cidade mudou, e no entorno dessa igreja, você tem hoje prostitutas, travestis, traficantes de drogas. E aí você fala para essa igreja, aonde o mais novinho ali é a vovó Maria com 78 anos de idade. E você diz para eles, vocês precisam abrir os olhos para o campo missionário que vocês têm e alcançar essas prostitutas, esses travestis, esses traficantes de droga. Se você fizer isso, é como se você colocasse uma jovem de 15 anos de idade, bailarina, na frente de uma senhora com seus 85 anos de idade e falasse para a jovem de 15 anos, bailarina, minha filha, dá uns giros aí, pula para o alto e faz um esparcato, né? Quando ela cai com as pernas assim, abertas. Aí depois que a jovem de 15 anos fez isso, você olha para a senhora de 85 e diz assim, agora a senhora faz igual. A igreja não tem mais a flexibilidade. Talvez, em alguns casos de revitalização, a melhor coisa que você faz para o bem da missão é convencer essa senhora que você frequenta ou que você pastoreia, quão bom é ela dar à luz a filhas e netas, e fazer dessa igreja uma igreja plantadora de novas igrejas. Porque ela não vai conseguir fazer a curva. Então, talvez você vai precisar de uma outra igreja para alcançar as prostitutas, os travestis, os traficantes. Não adianta você querer que essa senhora de 85 anos de idade tenha agilidade. Revitalizar uma igreja é tornar a igreja saudável. Ok? Isso significa que
Revitalizar uma senhora de 85 anos de idade não é fazê-la uma jovem de 15, mas é fazê-la uma senhora de 85 anos de idade saudável, animadona para a vida, disposta a pegar o dinheiro que ela vai deixar para os filhos e para os netos quando morrer e investir em plantação de igreja. Então, revitalizar é trazer a vida a uma igreja. Agora, quando você traz uma igreja à vida, você precisa perceber quais são os limites da igreja que você trouxe novamente à vida. Ela nunca vai ser ágil como uma igreja de 14, 15 anos de idade. Então, quando você planta igrejas, você tem a integridade que é inegociável, o Evangelho, com a flexibilidade que você precisa, que muitas vezes a revitalização não te oferece. Ficou claro isso que eu coloquei? Está claro? Qualquer coisa você levanta a mão e grita, tá? Terceira coisa, a plantação de novas igrejas revela-se como o meio mais efetivo para o cumprimento da grande comissão. Se o nosso engajamento missionário é decorrente de Mateus 28, no mundo, o meio mais efetivo para nós cumprirmos a grande comissão é plantando novas igrejas. Por quê? Porque novas igrejas alcançam, devido à sua flexibilidade no formato e à sua integridade na mensagem, novas igrejas alcançam com maior rapidez pessoas que igrejas antigas não estão alcançando. Volto lá à minha comunidade em 2001. Nós começamos o nosso primeiro culto com 40 pessoas. Hoje, a nossa comunidade tem, aos finais de semana, cerca de 1.500 pessoas. Como que nós crescemos dos 40 para os 1.500? Que método a gente usou? A gente não usou método nenhum. O que a gente usou é aquilo que um livro antigo chama de amizade, a chave para a evangelização. O melhor meio para se alcançar pessoas é um amigo dela dizer, venha e veja. João capítulo 1. Venha e veja. Venha e veja. Então, um sujeito foi convidado pela sua esposa para vir e ver. Ele veio e viu. Foi impactado. Durante a semana ele traz um amigo de trabalho dele. O amigo de trabalho dele vem, vê e é impactado. Aí aquele amigo de trabalho traz a esposa traz a prima traz a cunhada traz a vizinha, e assim a igreja cresceu. Quarto, plantação de novas igrejas. Aqui para mim é um ponto muito importante para aqueles que estão engajados especialmente em missões transculturais. É a única forma de promovermos a missão autossustentável da Igreja de Cristo numa localidade ou região. Nós fizemos uma opção no nosso movimento. Tudo o que nós investimos para a missão transcultural, 100% é para a plantação de novas igrejas. Por quê? Porque eu pego a história da minha denominação no Brasil. A minha denominação, ela, durante os anos 40 e 50, boa parte dos missionários norte-americanos que vieram ajudar a minha denominação, eles começaram a ir para o interior do país. E isso tem uma razão histórica. Os presbiterianos nos Estados Unidos, eles eram a maioria da igreja evangélica antes de começar a corrida para o oeste.
Quando o povo norte-americano começou a se mover na direção do oeste, os metodistas, os batistas, os congregacionais foram para o oeste. Os presbiterianos ficaram na costa leste. 100 anos depois, os batistas, os congregacionais, os metodistas eram maiores do que os presbiterianos. Os missionários presbiterianos, quando vêm para o Brasil, o que eles pensam? A gente tem que ir para o interior. Certo? Errado. Eles foram para o interior. O povo brasileiro ficou na costa. Então eles foram para o interior e, por exemplo, se você conhece ali Cuiabá, tem alguém aqui de Cuiabá? Não. Em Cuiabá tem um terreno enorme da minha denominação lá, parte do terreno a denominação já até perdeu, aonde foi construída uma escola. E foram construídos hospitais. E muitos missionários vinham para trabalhar nas escolas, nos hospitais. Problema. Quando os missionários saíram, tudo aquilo lá era sustentado com dinheiro de fora. Quando os missionários saíram, não existia uma igreja forte o suficiente para manter a obra. Por quê? Porque eles não priorizaram a plantação de igrejas, eles priorizaram ações que são importantes também, dentro de uma visão de missão integral que eu defendo. No entanto, se você não plantar igrejas, você nunca vai ter sustentabilidade no campo missionário. Aquele campo vai constantemente depender de dinheiro de fora. E quinta e última razão, e aí eu entro na revitalização. Plantação de novas igrejas gera a revitalização da igreja de Cristo numa cidade. Deixa eu parar por aí um pouquinho e tentar explicar esse negócio. Porque eu sei que cada um aqui está interessado na sua igreja local. Mas isso porque nos falta a visão de reino. Igrejas locais morrem. Ok? Igrejas locais morrem pelos mais variados fatores. Igrejas locais cumprem a sua missão na história e mudanças geográficas, mudanças sociais, mudanças sociológicas, muitas vezes geram a morte da igreja local. Mas a igreja de Cristo não morre. Então, numa cidade, quando você está constantemente plantando novas igrejas, você está renovando o sangue do corpo de Cristo naquela cidade. Algumas igrejas locais, elas não vão permanecer muito tempo, elas vão morrer. Mas quando você planta novas igrejas, você revitaliza a igreja. Perceba que eu coloquei ali igreja com I maiúsculo. Certo? E aí eu continuo a fala. Na cidade e região, bem como incentiva as igrejas locais já existentes a um repensar de suas ações e estruturas. Então, 16 anos atrás, quando a gente começou a Chácara Primavera em Campinas, eu comecei a usar projetor nas pregações. Que era caro para burro. O primeiro projetor que a gente comprou era um projetor de 800 lumens, que é uma porcaria hoje em dia, ninguém usa, nem existe mais para comprar, 800 lumens, e a gente pagou R$12.000. Hoje, um projetor desse aqui custa R$2.000, 6 vezes menos. Mas a gente começou e não tinha absolutamente nenhuma igreja na cidade que o pastor usasse projetor multimídia na pregação, nem mesmo durante a liturgia, porque é um absurdo esse negócio da gente colocar essas sofisticações na igreja de Cristo. Crente que é crente tem que trazer de casa o inário e a Bíblia debaixo do braço para testemunhar no ponto de ônibus, que é crente, né? Então, se você projetar o texto bíblico, você está incentivando o povo a não ler a Bíblia,
né? Não, crente não pode ter a Bíblia no celular, não, tem que ter no papel. São umas coisas assim que a gente precisa tomar cuidado e reavaliar. Mas, hoje, quando eu olho para as igrejas da região, eu tenho inúmeras igrejas em que o pastor usa o projetor durante a mensagem. Uma outra coisa, a nossa igreja começou a fazer uso do que a gente chama de pregação em série. E nós criamos uma arte para a série, e nós criamos uma vinheta para a série, e começamos a fazer a divulgação. Hoje é muito interessante a quantidade de divulgação que eu recebo na região de série de mensagens. Mas ninguém fazia série. Eu não estou querendo dizer que todo mundo no Brasil que faz série por causa da gente. Não, mas com grande probabilidade, na nossa cidade, na região, hoje, boa parte do pessoal que faz série faz por quê? O pastor que estava tentando revitalizar a igreja, chegou um dia para a liderança dele, falou assim: irmãos, eu estou pensando em mudar aqui o esquema das pregações. O que vocês acham da gente eu pregar em série? Aí levantou aquele irmãozinho, cabeça branca, 80 anos de idade, ele que construiu o prédio, e ele levanta e fala assim: pastor, eu quero deixar muito bem claro uma coisa aqui. Essa daqui é uma igreja batista regular. Essa aqui é uma igreja presbiteriana do Brasil. Essa daqui é uma igreja presbiteriana. Nós não vamos admitir essas inovações aqui. E o cara murchava e não conseguia fazer a coisa. Aí, um outro presbítero, um pouquinho mais novo, um dia, vai lá na Chácara Primavera e me vê pregando com projeção, e o cara começa a falar assim: pô, mas não é que esse negócio é interessante? A gente pode até dar umas cochiladas no meio da pregação, a gente acorda e sabe onde ele está. Eu perdi o ponto 4, não sei o que ele falou no 4, mas ele está no 5 agora, né? Esse negócio ajuda a gente a memorizar, não é tão ruim assim, né? E aí ele vê que eu falo: olha, e domingo que vem nós vamos conversar sobre isso. O cara fala: deu vontade de voltar. Esse negócio de sério. Aí ele vai para a igreja dele, e o mesmo pastorzinho que levou uma dura do irmãozinho de 80 anos de idade, escuta de um presbítero um pouco mais novo: pastor, por que você não toma vergonha na cara e começa a usar projetor para pregar, pastor? Por que o senhor não toma vergonha na cara e começa a pregar em série? O que acontece? Quando um crente vê uma outra igreja fazendo uso de algo que ela tinha receio e percebe que não tem problema, ele vem e diz para a liderança da sua igreja: por que a gente não faz também? Então, quando o Tim Keller, não sou eu que falo, o Tim Keller, ele diz que novas igrejas funcionam como laboratórios para as antigas igrejas. Tudo que você não consegue fazer de cara numa igreja centenária, num projeto de plantação você consegue fazer. E aí os crentes perdem o medo e incorporam aquilo, e a igreja vai sendo revitalizada nas suas estratégias, nas suas ações. Por quê? Porque você está plantando novas igrejas na cidade. Falando no titio Tim Keller, ele diz que, observando a expansão da igreja no livro de Atos, identificamos duas premissas básicas. A primeira delas: o melhor caminho para influenciar efetivamente uma cultura foi através de suas principais cidades. Então, olhar as cidades estratégicas. Porque se você alcançar cidades estratégicas, você alcança cidades satélites. Se você for para a cidade satélite, você não alcança a cidade principal. Estava conversando com os irmãos luteranos, e eles estavam pensando junto com a gente numa estratégia lá em Santa Catarina, e eles querem plantar uma igreja agora na ilha de Santa Catarina, que é a cidade de Florianópolis. E eles queriam fazer lá um evento, e um falou assim: mas por que a gente não faz em tal cidade?
Eu falei, porque se você fizer em Florianópolis, o povo das cidades menores vem. Agora, se você fizer em qualquer outra cidade menor da região, o povo de Florianópolis não vai. É uma questão de cultura. Éfeso, por que Paulo gasta 3 anos em Éfeso? Porque todo mundo ia para Éfeso. Por que Paulo não gastou 3 anos na cidade de Colossos? Porque a cidade de Colossos vinha para Éfeso. Não era Éfeso que ia para Colossos. Então, Paulo, ele permanece nas cidades estratégicas. E mais, o melhor caminho para influenciar efetivamente uma igreja foi através da plantação de igrejas. Se você quer influenciar uma cultura, focalize as cidades principais. Se você quer alcançar e influenciar uma cidade, plante novas igrejas. Igrejas que se comuniquem com as pessoas que detêm o poder na cidade. Igrejas que alcancem homens e mulheres que influenciam a cultura da cidade. Aqui tem um outro problema. Nada contra, muito pelo contrário, nós precisamos plantar igrejas em regiões pobres, em regiões carentes, porque pessoas que vivem em condições de miséria, abaixo da linha da pobreza, precisam do Evangelho e precisam da transformação que o Evangelho traz. Agora, a gente tem que parar com esse medo de alcançar a classe rica desse país. Se nós não alcançarmos aqueles que detêm o poder, essa máquina opressora e corrupta não vai parar. A única chance de você ver o Evangelho mudando a cultura é você alcançando os artistas. Mudando a cultura é você alcançar os blogueiros. Mudando a cultura e a política de uma cidade é alcançando o prefeito, é alcançando a classe política. Mudando assim, a visão de mundo dos jovens é alcançando professores universitários. Mas a gente tem medo desse tipo de gente. E é por isso que nós, no Brasil, alguns já dizem que nós somos 40% da população e a gente não faz diferença nenhuma. A gente é quase 40% da população e o Brasil nunca foi tão corrupto quanto é hoje. Nunca foi tão violento quanto é hoje. Por quê? Porque nós não estamos alcançando aqueles que fazem a cultura. E por quê? A gente tem uma teologia bonita para explicar por que a gente vai na direção dos mais pobres. Mas deixa eu te cutucar. Tirando a teologia bonita, a gente vai na direção dos mais pobres também, porque ir na direção dos mais ricos é um desafio tremendamente incômodo para a gente. A gente não sabe como lidar com esse pessoal. A gente tem medo de ser rejeitado por esse pessoal. Quando a gente vai na direção dos mais pobres, a gente vai lá, monta a festinha, na praça, a criançada vem, e a gente, olha o perigo, a gente se relaciona com eles olhando de cima para baixo. Agora, quando você tem que evangelizar alguém que detém o poder, você vai ter que chegar numa posição altamente incômoda, porque é ele que está olhando para você de cima para baixo. O Tim Keller conclui dizendo assim: nada mais, nem cruzadas evangelísticas, nem programas de impacto evangelístico, nem ministérios para-eclesiásticos, nem multiplicação de megas igrejas, consultorias para comunidades cristãs, programas de revitalização de igreja, nada disso terá o impacto consistente e amplo da plantação de novas igrejas. Teria muito mais coisa aqui, mas só para a gente terminar e gastar um tempo conversando e respondendo talvez perguntas, eu vou
eu vou colocar esse gráfico para vocês, que é o resumo de talvez 15 horas de explicação. Tá? Então tenha misericórdia. Quando você pensa hoje em plantação de novas igrejas, no nosso movimento hoje, que não envolve só as igrejas que a Chácara tem plantado, mas que outras igrejas têm plantado, de cada 10 igrejas cada 10 projetos que nós iniciamos, 9 igrejas são organizadas. Ou seja, de cada 10, uma não dá certo. Tá? De cada 10, uma não dá certo. Para você ter uma ideia, no meio das igrejas históricas do Brasil, a última vez que a gente deu uma checada, a média é de cada 10 projetos, 2 ou 3 igrejas são organizadas. Aonde está a diferença? Primeiro, você precisa ter a pessoa certa para o projeto. Se você me diz que você tem um prédio, você tem dinheiro, você tem apoio denominacional, mas você não tem a pessoa que tem perfil para ser plantador, eu sinto em te dizer, mas você não tem nada. Você não tem nada. Eu tenho um rapaz que ele começou a plantação de uma igreja em Recife, no centro antigo de Recife, há 2 anos atrás. Esse rapaz tem hoje lá cerca de 1.200 pessoas com ele depois de 2 anos. Ele não é neopentecostal, ele não prega o evangelho da prosperidade, muito pelo contrário, a igreja dele, durante a semana, usa o espaço físico como incubadora de projetos sociais. Eles têm 10 ONGs trabalhando e servindo a comunidade mais carente ali. E esse rapaz, ele nunca recebeu apoio de ninguém. Financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Quando você tem a pessoa que tem o perfil, esse cara, ele mobiliza pessoas. Esse cara coloca a visão para o grupo. Esse cara levanta recursos, porque ele tem o perfil. Agora, você bota o cara errado para plantar a igreja e dá para ele gente, dinheiro e prédio. Ele gasta o dinheiro, ele espalha as pessoas e a única coisa que vai te sobrar, isso se ele não vender o prédio, vai sobrar o prédio, mas você não vai ter igreja. Uma vez, naquele nosso primeiro projeto de plantação, eu fui pedir apoio para um pastor chamado David Nicholas, já falecido. Pastor David Nicholas, ele foi pastor da Spanish River Church. E essa igreja, para você ter uma ideia, ela nos últimos 25 anos plantou mais de 400 novas igrejas no mundo todo. E para você, porque às vezes o pessoal tem estatísticas assim, plantou 200 igrejas, aonde? Na Índia, né? Aonde tem 15 pessoas em cada igreja e com R$5.000 você constrói um templo. Mas dessas 400, mais de 400 igrejas que a Spanish River plantou, uma delas é a Redeemer, a igreja de Tim Keller. Outra delas, talvez algum já ouviu falar, era a antiga Mars Hills, em Seattle, a igreja do Mark Driscoll. Então, quando eu entreguei o projeto para o pastor David Nicholas, peguei, fiz o projeto bonitinho, com gráfico, população da cidade, perfil econômico, perfil da população, estava tudo lá. Entreguei para ele, ele pegou assim o meu projeto, e literalmente, a mesa dele era meio grandinha, assim, literalmente ele fez assim: quem é o plantador? Ele nem leu o meu projeto. E ele me fez 4 perguntas que eu nunca mais esqueci, porque foi a melhor aula sobre perfil
do plantador que eu já tive em toda a minha vida. Ele me perguntou, esse cara é íntegro? Segundo, ele é um líder? Porque se ele não for líder, ele não vai conseguir mobilizar pessoas. Ele pode ser muito bonzinho, ele pode ser muito legal, mas ele não vai conseguir mobilizar pessoas. Terceiro, ele é um bom pregador. Porque se você vai plantar igrejas urbanas, a pregação é fundamental. E quarto, ele evangeliza. Quantas vezes eu pego jovens que vêm para mim dizendo, pastor, sabe o que é? Queria conversar um tempo contigo, porque eu queria plantar uma igreja. Deus está colocando no meu coração, plantar uma igreja. Legal, tal. Me diz uma coisa, qual foi o último cara que você levou a Jesus? E assim, ele vai me contar a história pré-seminário. Ele já tem 5 anos de ordenado, 4 anos de seminário. E a história que ele conta de evangelização ainda é de 10 anos atrás. Não vai dar certo. Você quer plantar uma igreja? Você tem que ter... Eu até falei no começo que eu não sou um evangelista. Não sou. Porque eu sou uma pessoa, por natureza, tímida. As pessoas até confundem o fato de que assim, eu não sei se eu estou chegando num lugar e tem uma rodinha de pessoas, eu não sei chegar nessa rodinha. Falei, e aí, gente, tudo bem? Não, eu passo assim meio de fininho, e aí quem está na rodinha faz, olha lá, olha que convencido, nem olhou para a gente. Eu sou tímido, eu sou um tímido domesticado. Eu sou tímido. Mas Deus me usou da seguinte maneira na evangelização. Quando eu vejo Levi trazendo os publicanos para ouvir Jesus, eu vejo o que aconteceu na Chácara Primavera. Eu não sou o cara de inúmeros contatos, mas eu alcancei pessoas que têm inúmeros contatos. E eles trazem as pessoas até mim. E quando elas vêm, e quando, depois de algum tempo ali, ouvindo, elas se aproximam e dizem assim, eu podia tomar um café com você? Aí para mim tudo bem. Aí eu não me sinto, eu não sei romper a coisa. Mas uma coisa que eu aprendi com o pastor David Nicholas, é que em absolutamente toda a sua pregação, você tem que apontar para o Evangelho. E você tem que expor o Evangelho. Se você quer que a sua igreja cresça, e você não prega o Evangelho, não tem como. Processo. Você pode ter o cara sensacional. Se esse cara não estiver disposto a seguir o processo, ele vai começar a quebrar a cabeça, ele vai começar a gastar dinheiro que não devia gastar, ele vai começar a se complicar. E o nosso problema, como cultura brasileira, é que a gente tem uma tremenda dificuldade em seguir processos. Uma vez eu estava conversando com um amigo que trabalhava para uma empresa norte-americana que tentou se instalar no Brasil, uma empresa tipo de fast food. E aí, eu falei, por que não deu certo? Ele falou assim, Ricardo, para o tipo da nossa empresa a gente precisa de processo. E brasileiro não segue processo. Falei, como assim? Ele falou, olha, a gente chega lá e a gente diz assim para o cara, quando o cliente chegar, você faz 3 perguntas para ele, primeira, segunda e terceira. Aí você dá esse livro para ele e fala para ele aguardar, porque o cara do lado vai vir e vai trazer a água para ele. E aí você fala, olha, muito obrigado, volte sempre. Aí treinava os caras. Primeira semana, o brasileiro faz desse jeitinho. Segunda semana, o brasileiro começa a olhar e fala, mas tem que ter um jeito mais fácil de fazer esse negócio aqui. Um mês depois, como que o brasileiro faz? O cara para na frente dele no caixa, ele nem escuta o que o cara quer, ele faz assim, ó. O que mais que você quer?
Aí esse meu amigo falou, não, não dá. E a gente treinava. Em Florianópolis, uma experiência que a gente está tendo com os luteranos, com background alemão, o plantador lá de Florianópolis é um cara que, assim, ele é focado, né? Ele é brasileiro, mas tem no sangue coisa assim dos alemães. Então, ele segue processos. Em 2 anos, ele tem 280 pessoas e ele está plantando uma igreja numa denominação que no sul do país nunca, em mais de 150 anos de história, nunca havia plantado uma igreja. Aí agora ele está treinando luteranos para plantar igrejas como ele está fazendo. E aí eu fui ver como é o treinamento dele. Ele fala assim para os pastores mais jovens, fala assim, ó, negócio é o seguinte, se você quer plantar igreja, você não inventa não, cara. Você não inventa não. Presta atenção. Eu sei, isso soa cruel para um brasileiro, seguir processo, mas deixa eu te dar uma ilustração que vai te trazer uma memória altamente trágica, mas eu espero que nunca mais você esqueça. Na última Copa do Mundo, nós tínhamos os jogadores mais criativos e mais dados à improvisação, jogando contra os alemães, que não tinham nada de improvisação e seguiam tática. A gente levou de 7-1. Esse é o novo mundo. Guarda isso, moçada. O mundo que está emergindo, talento não é mais suficiente. Se você não tiver estratégia, você não vai chegar em lugar nenhum. E por último, o suporte adequado. Suporte espiritual, suporte estratégico, suporte financeiro. Antes da gente começar um projeto de plantação, nós vamos atrás de parceiros para que o plantador tenha 3 anos em que ele sabe que ele tem o suporte financeiro, e aí eu mostro isso aqui, paro. Por exemplo, 1/3 vai vir do grupo dele, 1/3 da igreja mãe e 1/3 de parceiros externos. Primeiro ano, os parceiros externos dão um pouco mais, a igreja mãe dá uma quantia que ela vai dar durante os 3 anos, e o grupo base dá menos. Segundo ano, começa a inverter. Terceiro ano, inverte. Quarto ano, a igreja tem que ser autossuficiente. Esse negócio funciona? É o que eu falei para você. A minha igreja local tem estado envolvido em 47 projetos. Desses 47 projetos, 4 deram errado. Mas na minha realidade é diferente. É o que todo mundo me diz. É o que o pessoal da minha denominação dizia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu ia lá falar para eles, não, porque o Ricardo não conhece a realidade aqui do sul do país. É diferente, plantar a igreja aqui é difícil, é complicado. Ok, o meu amigo luterano foi lá, em 2 anos plantou uma igreja. O que está acontecendo? A minha denominação começa a igreja com 17, 18 anos, está lá ainda, congregação. 32 anos de vida, não é ainda igreja. Mas um problema final. Quando essa igreja se torna organizada, o nosso desafio sempre é que agora é a vez dela se tornar igreja mãe. Dessa maneira, o dinheiro que a gente investe num projeto, 20 anos depois, ele ainda está plantando igrejas. 30 anos depois, ele ainda está plantando igreja. O dinheiro que a Redeemer deu para nós há 16, 19 anos atrás, até hoje, ainda está plantando igrejas. E aí?
perguntas, críticas, soluções, fica à vontade. Voltar um slide. Esse? Ok. Lembrando o pessoal que chegou depois, eu estou surdo desse lado aqui, então quem falar do lado de lá tem que gritar, tá bom? Diga, querida. Aham. Nós temos lá a classe que a gente chama de primeiros passos. E a minha igreja é uma igreja presbiteriana. Então, a nossa classe de primeiros passos, ela basicamente tem 3 momentos. Primeiro momento, o que significa ser discípulo de Jesus. Segundo momento, o que significa ser discípulo de Jesus na igreja presbiteriana. Terceiro momento, o que significa ser discípulo de Jesus da igreja presbiteriana numa igreja como a Chácara Primavera. Porque as 3 coisas são diferentes, né? Aí, nesse momento, nós vamos falar sobre mordomia cristã. O que significa ser discípulo de Cristo? Cristo é o Senhor das suas coisas, do seu dinheiro também. Como membro de uma comunidade cristã, eu sou responsável por investir nessa comunidade cristã. Mas a gente vai falar sobre isso no momento certo. Nós não falamos, e eu acho que o que é mais complicado é numa cultura onde a visão que as pessoas de fora têm de nós está tão atrelada ao dinheiro, à ganância e ao mau uso, nós optamos por não ter o momento de arrecadação. Então, o que acontece? Quando uma pessoa se torna membro da igreja, ela recebe um e-mail dizendo, olha, a partir de agora, se você quiser contribuir financeiramente com a igreja, o seu código de depósito é tal. Então, use sempre esse código, né? São os últimos números do depósito. E a gente esclarece para a pessoa o seguinte, não é porque a gente quer controlar se você deu ou não deu dinheiro, é porque a gente quer prestar contas a você que o seu dinheiro caiu na nossa conta. Então, eu, por exemplo, eu tenho meu depósito programado para a conta da igreja todo dia 20 do mês. Dia 20, o meu dinheiro sai da minha conta, vai para a conta da igreja. Dia 21 de manhã eu recebo um e-mail dizendo assim, muito obrigado pela sua contribuição financeira no valor de tanto que foi depositado na conta corrente, tal, tal, tal. A nossa comunidade agradece imensamente você. Opa, esse negócio é sério. Porque em quantas igrejas, o tipo de gente que a gente está alcançando, eles demandam prestação de contas. E aí, a cada 3 meses, nós fazemos um vídeo mostrando qual é o nosso orçamento. Aqui, presta atenção que essa é uma dica muito legal. Presta atenção. A cada 3 meses a gente diz assim, como vocês sabem, o nosso orçamento para o ano de 2017 é de, sei lá, R$100 mil por mês. Ao longo desse ano, nós já arrecadamos tanto, o que dá uma média de R$94 mil por mês. Nós, então, precisamos de mais 4 mil mensais para alcançar o nosso orçamento. Essa é uma e aí a gente tem uma outra coisa, porque a nossa comunidade está dividida em campos, e aí cada campo tem o seu relatório, e é uma maneira da pessoa bater o olho e perceber assim, caramba, eu estou usufruindo de tudo isso, e eu não estou investindo, como eu sou cara de pau, hein? Eu preciso me tocar e começar a colaborar. Então são formas diferentes de conscientização, né? E todo final de ano, a gente fala para a comunidade dos projetos. E dizendo, olha, para esses projetos acontecerem,
nós precisamos de um orçamento X. Se a gente alcançar, a gente realiza os projetos. Se a gente não alcançar, alguns projetos ficam parados. Então, nesse sentido, a questão dos encontros, eles são mais litúrgicos e as pastorais acontecem em pequenos grupos ou quando a pessoa se torna membro. Porque uma coisa é o dinheiro, mas tem outros assuntos que... Boa pergunta. Eu acho que por detrás da sua pergunta existe uma questão importante para quem está interessado na missão. Eu acho que você precisa sempre pensar na sua estrutura eclesiológica, qual é a porta de entrada, por onde as pessoas chegam. Deixa eu te dar um exemplo. Se você usa grupos pequenos, células, seja lá o que você chamar, se você usa grupos pequenos como a porta de entrada, o seu culto tem que ter um outro processo. Porque a porta de entrada é o grupo pequeno. Se tudo for porta de entrada, em lugar nenhum você consolida a fé dos caras. No nosso caso, a nossa porta de entrada são os cultos. E o espaço de consolidação da fé e aprofundamento da comunhão são os grupos pequenos. Então, o nosso primeiro alvo, o cara chegou. O nosso primeiro alvo é fazer esse cara voltar. Fazer ele voltar, fazer ele voltar, fazer ele voltar. Porque a gente acredita que na medida que você o expõe ao Evangelho, o Evangelho vai transformá-lo. Segundo alvo, é fazer esse cara se mover para um grupo pequeno. Porque se ele ficar no meio da multidão do culto, a gente não vai perceber quando ele sumiu. Então ele tem que ir para um grupo pequeno. No grupo pequeno ele vai ser cuidado. E aí, por exemplo, nos nossos encontros, a gente sabe quando um crente está visitando a gente, porque o cara está com a Bíblia na mão. Se você chegar lá na Chácara Primavera com a Bíblia na mão, todo mundo sabe que você é visitante. Por quê? Porque ninguém leva a Bíblia. A gente projeta absolutamente tudo. Por quê? Porque a gente não quer que o cara passe pelo constrangimento de ter que ficar folheando e não achar o negócio. Agora, no grupo pequeno, tem lá 15 pessoas, ali só se usa. Então, eu sempre gosto daquela palavra do Thomas Edison, que gênios, eles trabalham 90% com inspiração, 10% com transpiração. Seres humanos normais, 90% transpiração, 10% inspiração. Dependendo da sua personalidade, liderar vai ser mais inspiração do que transpiração. Dependendo da sua personalidade, o contrário. Né? Estratégia. Nós normalmente começamos uma igreja, depois que a gente tem o plantador, o próximo passo ele precisa formar um grupo base.